Bom dia, saúdo a todos com a graça e a paz da parte do Senhor Jesus. Leiamos os versos 13 até o 19 do capítulo 12 do Evangelho de João, porque assim nos diz a palavra de Deus. No dia seguinte, a numerosa multidão que viera à festa, tendo ouvido que Jesus estava a caminho para Jerusalém, tomou ramos de palmeiras e saiu ao seu encontro clamando: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor e que é rei de Israel. E Jesus, tendo conseguido um jumentinho, montou-o, segundo está escrito: Não temas, filha de Sião, eis que o teu rei aí vem montado em um filho de jumenta. Seus discípulos a princípio não compreenderam isto. Quando, porém, Jesus foi glorificado, então eles se lembraram de que estas coisas estavam escritas a respeito dele e também de que isso lhe fizeram. Dava, pois, testemunho disto à multidão que estivera com ele, quando chamara a Lázaro do túmulo e o levantara dentre os mortos. Por causa disso também a multidão lhe saiu ao encontro, pois ouviu que ele fizera este sinal. De sorte que os fariseus disseram entre si: Vede que nada aproveitais. Eis aí vai o mundo após ele. Meus amados, este acontecimento que nós acabamos de ler é conhecido como sendo a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém e se encontra registrado nos 4 evangelhos. Jesus propositadamente ofereceu aos seus inimigos os motivos que esperavam para levarem a cabo os seus planos malignos de prendê-lo e finalmente matá-lo. Todavia o fez para deixar bem claro que ninguém haveria de tirar a sua vida, mas que ele próprio a entregaria. Jesus sempre foi muito discreto nos seus deslocamentos, ainda que seguido na maioria das vezes por pequenas multidões. Desta vez, ele fez questão de entrar em Jerusalém, sem se importar com o alarde festivo da numerosa multidão que havia ido até Betânia para vê-lo e a Lázaro, que havia sido ressuscitado de entre os mortos. Aquela multidão o acompanhava com grande alegria, enquanto colocava ramos de palmeiras por onde ele passava, montado em um jumentinho. Talvez, no imaginário daquelas pessoas, alguém com tal poder de ressuscitar um morto, no caso o Lázaro, poderia sim ser o Salvador, o libertador que tanto esperavam. Então poderia libertá-los do jugo opressor do Império Romano. A multidão gritava animada e em coro a seguinte palavra: Hosana, Hosana. E a expressão Hosana significa salva-nos agora, salva, por favor. E completavam dizendo: Bendito o que vem em nome do Senhor e que é rei de Israel. Ao afirmarem isto publicamente, estavam reconhecendo-o como sendo o enviado da parte do Senhor. Pois tal expressão, bendito, era uma referência ao Messias de Deus. A multidão o aclamava como um salvador político, mas Jesus não entrou em Jerusalém montado num lindo e imponente cavalo ou num carro de guerra, como era costume dos reis, mas sim montado num jumentinho. Ele não apresentou-se como o Messias guerreiro tão esperado por muitos. Ele entrou em Jerusalém na condição de príncipe da paz. Jesus, ao proceder desta maneira, cumpriu a profecia feita pelo profeta Zacarias e que se encontra no verso 9 do capítulo 9 do seu livro, onde lemos o seguinte, abro aspas: Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Fecho aspas. O povo não deveria temer, segundo afirmou Zacarias, pois não era um rei estranho que estava entrando naquela cidade, mas o seu próprio rei. Não era, no entanto, um Messias, um libertador com objetivos terrenos, mas sim um Messias espiritual que libertaria o povo
da pior de todas as escravidões, a escravidão da alma. Outra multidão que se encontrava dentro da cidade soube o que estava acontecendo. Ouviu dizer que Jesus estava a caminho para Jerusalém, conforme relata o evangelista João nos versos 12 e 18. Por isso resolveu sair ao encontro de Jesus e do seu cortejo. Quando as duas multidões se encontraram, houve uma euforia ainda maior. Nós sabemos que estava bem próxima à festa da Páscoa, que comemorava a libertação daquele povo que por séculos havia sido escravo no Egito. Todo aquele ambiente levava as pessoas a cogitarem em seus corações que experimentariam nova libertação vinda da parte de Deus. Só que ninguém, dentre todos ali presentes na ocasião, compreendeu de fato aquele gesto de Jesus de entrar em Jerusalém montado num jumentinho. Nem mesmo os seus discípulos, que só vieram a compreender tempos mais tarde. Ninguém foi capaz de compreender que sim, havia entrado pelas portas de Jerusalém naquele dia o Rei da Glória, o Rei Salvador das suas próprias almas, cumprindo-se assim naquele dia em cada gesto e em cada elemento, ou seja, no jumentinho, nas folhas de palmeira, no clamor e nas palavras do povo, a profecia feita pelo profeta Zacarias. Os religiosos, além de não compreenderem, assim como todo o povo, fizeram ainda pior, pois, ao contemplarem todo aquele alvoroço, mais uma vez, tomados de inveja e de ódio, declararam uns aos outros: vede que nada aproveitais, eis aí vai o mundo após ele. Para eles, já havia passado o momento de dar um basta em toda aquela situação, visto que cada vez mais Jesus arrastava multidões após si. Aceitação e oposição andavam lado a lado o tempo todo no ministério de Jesus. Uns aceitavam a Jesus, mas não da maneira correta. Aceitavam-no naquele momento como sendo o Messias guerreiro tão desejado. Outros, sobretudo os religiosos, mais cegos ainda do que estes primeiros, se opunham de forma radical a Jesus, pois eram incapazes de reconhecer as verdades expostas nas Escrituras Sagradas a respeito do Messias. Alguns poucos, no entanto, já começavam a compreender quem era Jesus e a crer nele como sendo o Messias Salvador de suas almas. Este é o quadro geral ainda nos dias de hoje. Todavia, o nosso dever é o de proclamar o Evangelho da salvação a todo homem, a fim de que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos orar? Senhor, obrigado por essas palavras aqui registradas no capítulo 12 do Evangelho de João, dessa entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Mas ele não entrou como um Messias guerreiro, montado num cavalo bonito, imponente, nem num carro de guerra. Ele entrou montado num jumentinho, mostrando que ele era o príncipe da paz. Não era um rei guerreiro, mas um rei libertador de almas. E obrigado, Senhor Deus, porque apesar de toda oposição e apesar de toda cegueira espiritual corrente ali no meio daquele povo, houve aqueles que creram, de fato, que Jesus era o Cristo de Deus. E esses é que anunciaram a fé para nós no dia de hoje. Obrigado, porque nós também entendemos essa verdade e cremos no Senhor como sendo o Messias de Deus, o Salvador das nossas almas. E agora é nosso dever e nosso privilégio proclamar essa verdade a outros para que também creiam, recebam a Jesus como Senhor, Salvador e Libertador das suas próprias almas. Ajuda-nos a fazer isso, a proclamarmos o Evangelho da Graça com alegria, com poder e com vigor.
É a oração que fazemos no nome dele, no nome de Jesus. Amém. Meus queridos, tenham uma abençoada quinta-feira. Fiquem na paz do Senhor.